podermos exaltar a pessoa, o nome, a obra de Cristo Jesus. E como é bom estarmos nessa manhã juntos, podendo fazê-lo com alegria, fazê-lo realmente na certeza de que somos aceitos por Deus. A melhor coisa sabemos disso, não é? Que você foi aceito por Deus mediante a obra redentora que Jesus realizou. Nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando temos essa convicção, essa certeza, vivemos a vida com leveza, não é? Vivemos a vida de uma maneira totalmente outra. Eu quero convidar os irmãos aqui, continuemos a meditar na palavra de Deus, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nessa manhã nós chegamos no capítulo 3, versículo 1 a 5. Essa manhã eu quero trazer aos irmãos como tema uma palavra que Paulo usa. Quando Paulo ele continua a trazer toda a sua advertência à igreja aos Gálatas, às igrejas na Galácia, é muito interessante observar que nesse momento agora, após fazer a exposição de que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei, após Paulo mostrar o seu espanto com o que estava acontecendo em Gálatas, ele vai usar uma palavra muito emblemática, muito dura também. Ele vai dizer que eles estão enfeitiçados, não é? Ele usa essa palavra, e no original grego é exatamente essa palavra que Paulo utiliza, enfeitiçados. Os Gálatas foram enfeitiçados pelos judaizantes. Vamos então orar, e após a oração leremos o texto e iniciaremos a exposição do mesmo. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê entendimento, a revelação da palavra do Senhor, a fé nas Escrituras, e possamos, ó Deus, estarmos atentos à fé que temos, aquilo que cremos, aquilo que vivemos, para que não sejamos enfeitiçados por falsos ensinos, por falsas doutrinas, por falsas religiões. Que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda graça para que nossa caminhada cristã, para que a nossa vida peregrina aqui na terra não seja uma vida de descaminhos, ó Deus, uma vida de afastamento da sã doutrina. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, lhe suplicamos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos então, Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a sua Bíblia. Gálatas 3, 1 a 5. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujo olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? É impressionante, irmãos, olharmos e vermos a indignação de Paulo. Paulo está extremamente indignado. Ele não consegue acreditar, ele não consegue aceitar o fato de que tão precipitadamente, tão rapidamente, os Gálatas haviam abandonado o Evangelho de Cristo Jesus para seguir um outro Evangelho. Nós já vimos isso. Lá no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: estou admirado, estou perplexo, estou abismado, não consigo compreender como vocês cometeram um absurdo desse. Não é isso, irmãos? O apóstolo Paulo, ele está colocando de uma maneira muito clara aos Gálatas que o que estava acontecendo naquela igreja não era admissível. O que estava acontecendo entre os Gálatas não havia nenhum tipo de razão para que isso acontecesse.
E nós já sabemos, os irmãos têm acompanhado ao longo dessa série, que os Gálatas estavam abandonando o Evangelho de Jesus por causa dos judaizantes. Os judaizantes se infiltraram na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, e começaram a ensinar outros evangelhos, outras boas notícias, entre aspas, que era totalmente diferente ao Evangelho de Cristo Jesus. E eles deixaram de dar atenção ao Evangelho de Cristo, eles deixaram de dar atenção ao Evangelho de Deus, e passaram a flertar, passaram a se encantar, passaram a se deixar ser seduzidos por falsos evangelhos. E aí, queridos, a necessidade de que hoje, no tempo presente, pensemos acerca disso, porque o quão facilmente, se tirarmos os olhos de Cristo Jesus, deixaremos nos seduzir por falsos evangelhos do nosso tempo. O que há de heresia no meio da igreja evangélica nos dias atuais, o que há de falsos ensinos em nosso meio é um absurdo. Então, há uma admoestação muito severa nesse texto, nessa carta de Paulo aos Gálatas, é para que sejamos vigilantes, é para que estejamos atentos, é para que não sejamos ingênuos e acreditemos que tudo em nome de Deus, tudo em nome da fé, tudo em nome de um evangelho é de fato verdadeiro, é de fato condizente, é de fato palavra de Deus. E aí então o apóstolo Paulo, após trabalhar o capítulo 1, capítulo 2, e agora nessa manhã entramos no capítulo 3, Paulo ele declara de uma maneira inconfundível, ele mais uma vez traz a sua indignação, mais uma vez ele traz a sua palavra: ó Gálatas sem juízo, vocês não têm juízo. Isso não é forte, irmãos? Isso não é sério? Ele continua falando: quem vos enfeitiçou? Vocês estão enfeitiçados. E nos tempos de hoje, a feitiçaria, ela é algo tão aclamado pelas pessoas, né? Quando você vai assistir um seriado no Netflix, quantos seriados de feitiçaria? Quando você, aquelas séries famosas, já antigas, Harry Potter e tudo mais, ali nós temos vários exemplos de feitiçaria acontecendo. E quando nós pensamos em feitiçaria, a feitiçaria lida com aquilo que não é verdadeiro. A feitiçaria, ela falseia a realidade, ela traz um engano. E a feitiçaria, ela sempre tem consigo forças ocultas, malignas. Então é interessante observarmos que a feitiçaria, ela consiste em si também, em tudo aquilo que ela traz como imagem, percepção, uma atração que é irresistível. E quem está enfeitiçado parece que não consegue ver outra coisa, pensar outra coisa, fazer outra coisa, não é isso? Os irmãos, com certeza, eu já vi vários filmes que tem feitiçaria. E aí você vê que as pessoas enfeitiçadas, elas ficam como que impotentes de reagir. Aí entramos no tempo de hoje, pessoas que fazem feitiçaria do amor, já viu isso? Feitiçaria da morte, não é? Tem tanto tipo de feitiçaria nos tempos de hoje. Será que isso é brincadeira, irmãos? Existe uma realidade espiritual, sim, uma realidade maligna que nos permeia. E aqui então, quando Paulo fala, quem vos enfeitiçou, Paulo não está brincando. Paulo está mostrando que na verdade qualquer outro evangelho que não seja de Cristo Jesus provém do maligno. Olha que sério, porque Paulo está mostrando que qualquer outro evangelho que não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com as Escrituras, não está de acordo com a suficiente e magnífica obra de Cristo Jesus, é do capeta, é do diabo. Não, mas é cristã, uma religião cristã. Não, mas é uma igreja evangélica. Tem muita igreja evangélica que é do capeta. Forte, né? Isso é popular, irmãos? O que Paulo está falando? Olha para a Bíblia. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Nós sabemos quem os seduziu. Os irmãos estão aprendendo a exposição dessa epístola de Paulo aos Gálatas. Quem os seduziu?
religiosos, judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, mas diziam que a obra de Jesus Cristo é insuficiente. Judeus que seguiam a lei de Deus, que acreditavam que as obras da lei, a obediência às obras da lei, cumprir as obras da lei, lhes asseguraria a salvação, o perdão de pecados. Judeus que ensinavam que se eles cumprissem as obras da lei, guardassem o sábado, cumprissem o calendário judaico e a dieta judaica, isso os garantiria a salvação. Isso era necessário porque é uma evidência de que se fazia parte da nova aliança, da comunidade de Deus, do povo de Deus. E o que Paulo diz? Quem os seduziu? Quem os seduziu? Em nome de Deus, mas pregando um falso evangelho. Amados irmãos, isso é muito sério. Que tenhamos temor a Deus, que tenhamos seriedade em nossa fé, que tenhamos seriedade com as Escrituras, porque não podemos achar que é tudo igual, porque não é igual. E muitas pessoas no tempo de hoje estão sendo seduzidas a falsos evangelhos, que estão dentro das igrejas evangélicas, que estão dentro da cristandade. E aqui me reporto a toda expressão de fé da matriz religiosa cristã. O apóstolo Paulo continua. E aí então, nesse texto de hoje, nesta manhã, ele vai trazer para nós 5 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que não precisa de resposta, porque a própria pergunta traz consigo uma resposta que é inconfundível. É uma pergunta que na verdade é uma afirmação que leva à reflexão, e leva a uma tomada de postura, e faz com que aquele que está sendo o interlocutor, aquele que está recebendo a mensagem, ele possa pensar, ele possa entender realmente, olha, fizemos uma grande besteira, pisamos na bola. A conclusão da qual Paulo quer que os gálatas chegassem é que é o seguinte: olha, realmente nós pecamos, Paulo, realmente, Paulo, nós demos ouvido a um outro evangelho, realmente, Paulo, nós não nos atentamos, nós não ficamos firmes em Cristo Jesus. Precisamos nos arrepender desse mau caminho, precisamos nos arrepender de crermos aquilo que não era bíblico e voltarmos à sã doutrina. A implicação natural dessas perguntas de Paulo é trazê-los novamente à sã doutrina, endireitar o caminho dos gálatas à palavra de Deus, de modo que os gálatas pudessem realmente entender, de fato, fomos precipitados em dar atenção àquelas pessoas, mas vamos voltar, vamos caminhar corretamente, vamos fazer o que é certo, porque nós sabemos aquilo que é verdade, nós sabemos aquilo que Paulo nos ensinou como apóstolo de Cristo. E aí, então vejamos essas perguntas. Aí, antes de prosseguirmos, a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: como que se corrige, como que se restaura, como que ajudamos nossos irmãos do tempo de hoje que se desviaram da fé e foram para outros evangelhos? Como que nós resgatamos aqueles que um dia já creram no verdadeiro evangelho e hoje não creem mais, estão crendo em falsos evangelhos? Como? Aqui também está a resposta. Então, nessas perguntas, é uma questão muito importante, que crer também é pensar. Crer é também usar o intelecto que Deus nos deu, a capacidade que temos de raciocínio, e termos uma fé sadia. E aí ele coloca, qual a primeira pergunta? O que Paulo diz? Versículo 1 ainda: não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que Paulo quer mostrar é o seguinte: gálatas, olha, não foi diante de vós que eu apresentei a vocês o evangelho de uma maneira tão compreensível, tão clara, que como se vocês pudessem ver Jesus Cristo sendo crucificado, ver a obra de Jesus Cristo, uma obra inconfundível. O que Paulo quer mostrar aqui
é que vocês realmente aprenderam o verdadeiro evangelho. O ensino que lhes foi dado foi consistente, o ensino que lhes foi dado foi fiel, o ensino que lhes foi dado foi preciso. Vocês conhecem a verdade, vocês sabem o que diz a palavra de Deus. Por isso que ele fala: não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É como que vocês viram, vocês sabem. Versículo 2, segunda pergunta. É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? E novamente Paulo faz com que eles parassem e pensassem e refletissem: como que nós recebemos a Cristo? Como é que nós recebemos o Espírito? Como é que nós fomos salvos? Como é que fomos regenerados? Foi mediante o quê? As obras da lei? Ou a fé em Cristo? Paulo quer que eles parem e pensem: vocês conhecem a verdadeira doutrina? Vocês sabem que vocês nasceram de novo mediante a obra do Espírito Santo de Deus. Vocês creram, vocês tiveram fé nisto. E ele continua, pergunta 3, versículo 3. E aí, irmãos, ele dá uma outra cacetada. Olha que Paulo diz: sois tão insensatos assim? Vocês são tão sem juízo assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? E aí Paulo faz novamente com que eles parassem e pensassem: a obra salvadora foi iniciada pelo Espírito de Deus, que os regenerou, que os salvou. Vocês foram salvos pela obra de Cristo. Em nada vocês foram coparticipantes. Em nada vocês acrescentaram aquilo que Cristo Jesus fez. Em nada Cristo precisou que vocês fizessem algo, porque somos incapazes de fazê-lo. E agora que vocês receberam o Espírito de Deus, vocês querem viver uma vida cristã fundamentada no mérito da obra. Vocês querem buscar a santificação pelo esforço próprio religioso. É isso que vocês querem? Está vendo, irmãos, que bacana? E ele continua, versículo 4, uma quarta pergunta: será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada? E aí Paulo agora traz uma outra questão importante: tudo que vocês já viveram. Porque aqui sofrestes no original pode ter dois sentidos: um sentido neutro, não só de coisas que foram ruins, mas coisas boas também, a vida como um todo. Então o que Paulo pode aqui estar trabalhando é exatamente a ideia: tudo que vocês viveram após a conversão de vocês, tudo que vocês viveram até aqui, de bom, de ruim, de alegria, de tristeza, tudo que vocês já passaram aqui foi inútil? E aí uma quinta pergunta retórica: aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? E aí, irmãos, Paulo termina com essas 5 perguntas retóricas, colocando diante deles a magnificente pessoa de Cristo Jesus, a sua obra, a ação do Espírito de Deus, e mostrando os dons da igreja em Gálatas. É muito provável que o dom do milagre estava operando entre eles, pessoas estavam sendo curadas por meio do exercício da fé em Cristo, a obediência à palavra. Deus era realizando maravilhas no meio daquela igreja. E aí então, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? E Paulo está mostrando exatamente isso. Será que tudo que está acontecendo no meio de vós, até essas experiências grandiosas da graça de Deus, curando
Será que essas operações de Deus provêm das obras da lei ou da fé em Cristo Jesus? Meus amados irmãos e irmãs, crer é também pensar. Crer na palavra de Deus, crer em Cristo Jesus, nos permite ter uma fé firmada na revelação de Deus a nós. Como que uma pessoa que se envereda por caminhos tortuosos, como que uma pessoa que segue falsos ensinos, falsos evangelhos, pode voltar à sã doutrina? Como? Ela precisa, e aí, irmãos, isso não é popular, ela precisa ser confrontada com o erro, ela precisa, com muito amor e graça daquele que o faz, mostrar ali, biblicamente e firmemente, o erro que ela está cometendo. E o apóstolo Paulo faz de maneira muito clara, ele faz: ó Gálatas sem juízo. Talvez se você chega de qualquer maneira para você e fala: você é sem juízo, você é um insensato, você leva um soco na cara, não é não? E talvez a pessoa fique brava com você, nunca mais fala com você, fica ofendido com você. Mas será que às vezes não dá vontade de fazer assim: cara, você está sem juízo? O que você tem na cabeça? Você pirou? Você está louco? É o que Paulo está mostrando. E Paulo fala: quem vos seduziu? Quem vos enfeitiçou? Meu querido irmão, minha querida irmã, nisso que você está crendo não é bíblico. Isso é um outro evangelho, isso é anátema, isso é maldito. E anátema, lembremos-nos que significa: anátema é aquilo que é digno de juízo eterno, digno de condenação eterna. Irmãos, isso é muito sério, vocês estão lembrados que eu falei isso lá no começo. Meu irmão, o que você está crendo não é bíblico, está na Bíblia, mas está distorcido. Quem te ensinou isso está distorcendo o texto, não é isso que o texto está ensinando. Você está crendo em um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, em nome da Bíblia, em nome do evangelho, em nome das Escrituras, mas não é isso. Amados irmãos, essa é a postura que cada um de nós precisamos ter para com todos, e fazê-lo com amor, na dependência do Espírito Santo de Deus. E aí, como que se restaura? Então mostrando: olha, você conhece o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho? É Cristo Jesus crucificado. Toda maldição, toda obra maligna, todo pecado foi lá na cruz de Cristo pago, colocado. Por isso que Paulo fala: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós, no tempo de hoje, precisamos nos posicionar com o evangelho que mostra a excelência, que mostra a suficiente, a maravilhosa, a gloriosa, a esplendorosa obra de Cristo Jesus para nos redimir, para nos salvar. Jesus ressuscitou, com Ele ressuscitamos para uma nova vida de amor e obediência a Deus. Não estamos aqui na igreja, ninguém aqui está por imposição, por obrigação, mas se você está aqui, queremos que você esteja, porque você ama o Senhor Jesus Cristo, você ama a igreja de Jesus, você ama os seus irmãos, você tem prazer, porque vir para a igreja obrigado, melhor que não venha. Ah, talvez não, pastor, é bom que venha, porque pelo menos está ouvindo a palavra. Tudo bem, pode vir então. Mas vamos estar entendendo, estou usando um pouco aqui de... para entender a seriedade do assunto. Então precisamos mostrar Cristo Jesus crucificado, ressurreto. Jesus não está na cruz. Olha aquela cruz ali. Porque nós trabalhamos e pusemos uma cruz ali. Aquela cruz está vazia. Jesus morreu numa cruz, mas Ele está pendurado na cruz? Ele ainda está na cruz? Não, Ele ressuscitou. Uma cruz com um Cristo crucificado é uma mensagem equivocada, uma mensagem errada. Jesus não está mais pendurado na cruz, Ele ressuscitou, Ele vive. O nosso velho homem foi crucificado na cruz, foi morto na cruz, foi extinto na cruz. Não temos mais velho homem que nos domina. Ressuscitamos com Cristo.
Nós não estamos mais na cruz. Nós estamos agora ressurretos em Cristo para uma nova vida de amor e obediência a Deus. A obediência é resultante do amor. Não é uma obediência legalista, não é uma obediência burra, não é uma obediência de cabresto, mas é uma obediência que nasce de um coração adorador, de um coração que ama, desejoso de viver para a glória de Deus. Então, como se traz de volta nossos irmãos que estão hoje sendo seduzidos, enfeitiçados por falsos evangelhos do nosso tempo? Como, queridos? Mostremos o evangelho da cruz. Mostremos a obra de Jesus Cristo na cruz. E em nada precisamos acrescentar, em nada precisamos colaborar. Como se resgata? Não somente desta forma, mas Paulo também nos mostra aqui como é que nós recebemos o Espírito Santo. Foi pela fé em Cristo Jesus, foi crendo na palavra de Deus. Terceira pergunta: como é que, ele fala, versículo 3, sois tão insensatos assim ao ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar vos aperfeiçoando pela carne? Como é que nós nos aperfeiçoamos? Como é que buscamos a santificação? Como é que buscamos uma vida que agrade a Deus? É pelo esforço religioso? É pela força do muque? Não. É a graça de Deus sendo derramada em nossas vidas, que nos capacita, que nos fortalece, e é essa graça que transcende, que vai muito além das nossas expectativas, porque ela nos renova todos os dias, ela nos enche de esperança todos os dias, ela nos faz perceber que, embora eu ainda cometa pecados, mas a graça de Deus sobre mim, ela é maravilhosa, e ela me dá condições de obedecer e de cada vez pecar menos, porque não sou mais escravo do pecado. Então, a fé evangélica não é pesada. A fé evangélica, ela não é uma fé que oprime as pessoas, ela não é uma fé de crendices, ela não é uma fé de obras, ela não é uma fé de pessoas acorrentadas a um sistema religioso, mas ela é uma fé fundamentada na pessoa, na obra de Cristo Jesus, que nos dá liberdade para vivermos uma nova vida, uma vida de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade, de justiça, de alegria. Sim, nos preocupamos, sim, muitas vezes ficamos com a cabeça cheia de coisas, sim, temos os conflitos do dia a dia, mas quem tem Jesus Cristo, irmãos, glorifica a Deus mesmo na dor, na tristeza, na raiva, nas situações difíceis. Por quê? Porque não é obra dele. A minha salvação não é obra minha, é obra de Jesus Cristo. Eu creio na suficiência de Cristo. Então é diferente. Não é esse evangelho que se vê por aí, que fica preocupado, aonde é o problema? Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que quebrar alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa, porque se eu não fizer, ai, foi erro do meu pai, foi da minha mãe, foi do meu bisavô, foi do meu tataravô. E essa frenésia, essa loucura, essa insensatez que muitos seguem. Como se resgata? Versículo 4. Será que sofrestes por nada? Maturidade, irmãos. Maturidade. A vida cristã tem momentos de alegria e tristeza, tem momentos de acertos e erros, tem momentos em que estamos vibrantes, tem momentos que estamos cabisbaixos. Isso faz parte. Situações boas e ruins da vida. Oh, Deus não me ama mais, Deus não se importa mais porque isso aconteceu. Para! Se o amor de Deus fosse depender daquilo que fazemos, nós estávamos tudo lascados. Não é verdade, irmãos? E aí, versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? E aí, então, nós temos os dons espirituais, e o exercício desses dons, a vida cristã, a vida frutífera, ela é pela fé, ela não é pelas obras. Quanto mais Cristo vive em mim, quanto mais sou cheio do Espírito Santo de Deus, quanto mais dependo da graça de Deus, quanto mais eu amo meu Senhor Jesus, quanto mais eu amo a palavra de Deus, os frutos eles vão, mediante a obra de Deus, ser manifestos. Os frutos o fruto vai aparecendo, não são frutos, é fruto do Espírito,
mas ele vai o quê? Sendo evidenciado nas atitudes, nas práticas do dia a dia. Por isso que Paulo falou aos Gálatas: vocês foram enfeitiçados. Parem de seguir os falsos evangelhos, se voltem às Escrituras, se voltem à palavra de Deus, não se convertam, mas é como se novamente, olha, arrependam-se, se convertam dos seus maus caminhos, sim, e sigam fielmente a palavra. É isso que precisamos, amados irmãos e amada igreja. Que você possa na sua vida ter convicção, ter certeza de que você está seguindo o Evangelho de Cristo Jesus, e não o evangelho das religiões, não o evangelho das pessoas que criam as suas próprias ideias, mas que você possa amar ao Senhor Jesus, crer na palavra de Deus, porque você vai ter uma vida cristã sadia, para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá. E que a nossa vida, ó Pai, seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.